Olá pessoal, para quem não me conhece, eu sou a psicóloga Tassiana, eu realizo atendimento clínico e supervisão online. Eu sempre deixo aqui embaixo na descrição os links para quem tiver interesse em atendimento online e também se tiver alguma dúvida. Hoje eu vou falar sobre pais tóxicos. Os pais, eles são os exemplos para os filhos. Então, quando criança, adolescente, a gente não sabe ainda quem nós somos, a nossa personalidade. Então, são os nossos pais que vão nos mostrando isso. Vai mostrando quem a gente é, se a gente tem capacidade em algo ou não, o que a gente precisa aprender. E quando os pais eles são tóxicos, eles acabam trazendo um prejuízo emocional naquela criança. Os pais funcionais, eles ajudam as crianças a se desenvolverem, a crescerem, a aprender que errar faz parte do processo. Então, eles ajudam aqueles filhos a se desenvolverem. Agora, os pais tóxicos, não. Eles podem ter um transtorno de personalidade, alguma questão da sua criação, coisas que eles não trabalharam dentro deles, mágoas que eles acabam colocando em cima dos filhos. E ao invés deles trazerem um amor, um carinho, proteger os seus filhos, eles acabam trazendo esses prejuízos e fazendo com que os filhos, com o tempo, vão acabando tendo uma baixa autoestima, uma falta de autoconfiança. E eu não estou falando aqui dos pais que erram, porque errar faz parte. Os pais, eles não nasceram sabendo como criar seus filhos. Então é natural que eles errem. Mas aqueles pais que eles são saudáveis, são funcionais, eles vão de alguma forma entender o que eles estão errando e vão tentar cada dia ser melhor. Eles vão pedir desculpas, eles vão melhorar o comportamento, vão buscar ajuda e eles vão querer que seus filhos cresçam, né? Apesar dos erros, deles não serem perfeitos, eles querem sim que seus filhos se desenvolvam, diferente dos pais tóxicos. Os filhos acabam se sentindo rejeitados, eles acabam achando que eles não têm o amor dos pais. Então, muitas vezes também, eles acabam vendo os pais falando mal deles para todo mundo, para as pessoas ali ao redor, comparando, não querendo estar perto. Às vezes os filhos até têm medo de estar ali junto, de falar algo para eles. Então, é diferente de uma questão de um erro natural ali dos pais. E eu vou trazer aqui 5 atitudes que são comuns em pais que são tóxicos para vocês entenderem um pouco. A primeira delas é os pais criticarem e desmotivarem os filhos. Então, esses pais, eles podem de alguma forma sempre estar colocando ali o filho para baixo, falando coisas ruins dele. Então, por exemplo, uma mãe, ela pode falar para a filha assim, por exemplo, nossa, essa roupa é para pessoa magra, você não deve usar isso. Quando eu falo isso, não é uma mãe ali ajudando a filha de alguma forma. Se ela achou que a roupa não ficou muito boa, ela fala, filha, você precisa melhorar isso, você precisa fazer dessa forma. Não, é uma humilhação mesmo, é de colocar a filha ali muito para baixo, fazendo ela até ficar mal, chorar com aquilo. E também, essa mesma mãe, quando a filha ali, ela querer emagrecer, ela querer fazer uma dieta, a mãe vai falar, nossa, mas por que você vai fazer dieta? Não precisa, né? Então, ali há uma incoerência. Então, a filha não entende, porque quando ela tá tentando emagrecer, fala que não precisa, mas quando ela vai vestir ali uma roupa, fala que é para pessoas magras. Então, isso acaba trazendo um prejuízo ali. Ou também, um filho, por exemplo, em que pode ser o pai também, uma mãe, que fala para ele, não, mas as suas namoradas são sempre ruins, por que você trouxe essa? Essa é pobre, essa é daquele jeito. Começa a falar coisas negativas e aí fala que não precisa dessas namoradas deles, dessas noras. E aí o filho, quando ele acaba não namorando, terminando, não tendo ninguém, esses mesmos pais falam, nossa, mas você nunca casa, eu queria neto, e você tá sempre na mesma, né? Então percebe como sempre vai tendo uma crítica, quando o filho ou filha tá querendo crescer em alguma coisa, é colocado ali para baixo, né? E de alguma forma também pode sair falando mal para outras pessoas, pode sair falando mal do filho, né, para vizinhos, amigos, pessoas próximas, e também muitas vezes comparando também com outras pessoas, comparando com o vizinho, falando, o vizinho tal faz isso,
o outro tá daquela forma e você não é assim. Então isso vai trazendo um prejuízo muito grande. Uma segunda atitude é querer que o filho seja o melhor de todos. E isso pode até estar relacionado a um transtorno de personalidade narcisista, né? De ali querer que o filho faça aquilo que a pessoa não conseguiu, aquilo que os pais não conseguiram de alguma forma, né? Então ficam criando uma expectativa inexistente naquele filho ou filha. Então, de alguma forma, quando aqueles filhos eles tiram uma nota boa ou conseguem algo, é falado, não fez mais do que sua obrigação. Agora, quando não consegue, é colocado super para baixo, também comparado a outras pessoas. Então, até como eu falei na primeira atitude, pode ter comparação com irmãos para querer fazer com que aquele seja melhor, e isso também vai causando uma competitividade entre os irmãos, porque na verdade ninguém vai ser perfeito e os pais não têm que colocar essa expectativa nos filhos. Então, de alguma forma, eles têm que mostrar para eles que cada um tem uma forma diferente de pensar, cada filho é de um jeito, que é natural errar, que isso faz parte do aprendizado e amar cada um do jeito que eles são. E isso vai causando ali que o filho vai achando que não é amado, que não é bom o suficiente, baixando a autoestima, a autoconfiança. Então, tudo isso acaba sendo muito complicado. Uma outra atitude que é tomada é desabafar com os filhos os problemas. Então, os pais acabam ali falando coisas de adultos ali, coisas que muitas vezes aquela criança ou adolescente não está preparado para aquilo. Então isso acaba também trazendo um prejuízo, porque muitas vezes é colocado também uma briga entre os pais. Então às vezes a mãe falando mal do pai ou o pai falando mal da mãe e fazendo com que aquela criança ou adolescente tenha que tomar partidos entre o pai e a mãe. E isso é muito complicado, muitas vezes até levando culpas por brigas e que não são culpa deles, né? Então eles acabam tomando papéis ali que não são deles e levando responsabilidades a mais. E também, por outro lado, os pais fazem isso de fazer eles terem essa responsabilidade, mas quando eles querem, por exemplo, sair com os amigos, eles querem dormir até mais tarde, né? Dormir fora, os pais falam, não, você não tem idade para isso, você é criança, você é adolescente. Então isso também acaba sendo uma incoerência, porque eles ficam pensando, nossa, mas para ouvir os problemas, para fazer as coisas, eu sou um adulto, né? Para estar ali no meio da briga. Mas para poder fazer algo por mim, sair, dormir mais tarde, eu sou ainda uma criança. Então isso acaba sendo muito complicado. Uma outra atitude também é os pais falarem assim, não, pode confiar em mim, fala para mim, né, os seus problemas, você só fala com seus amigos, não conversa comigo. E ali quando os filhos contam alguma coisa pessoal ou são sinceros, eles utilizam isso, né, para de alguma forma jogar na cara, para zombar, ou então também para falar para os outros. Então começa a contar para as outras pessoas, para os amigos, e isso acaba sendo muito complicado. E também muitas vezes acaba entrando no quarto para remexer nas coisas, né? Fala, se você não deixa eu mexer nas coisas é porque você não confia em mim. Então fica sempre ali vigiando de alguma forma, né? E isso acaba trazendo um prejuízo. E uma outra atitude também é não querer, de uma certa forma, que aqueles filhos criem uma independência. Então, assim, enquanto estão em casa, começa a falar, nossa, mas você não sai de casa, você não faz nada, como se fosse um transtorno ali, como se fosse um peso, que aqueles filhos estivessem em casa, que os pais fazem tudo para eles, né? Então, acabam também jogando na cara isso, e o filho se achando assim um estorvo, achando que tem que sempre estar agradecendo por tudo que eles fazem, né? Mas quando esses mesmos filhos resolvem sair de casa, ou falam que vão alugar um lugar, aí eles falam, mas para que você vai para outro lugar, vai gastar dinheiro, vai jogar dinheiro fora, fica em casa, né? Então não quer que vá embora, mas ao mesmo tempo fica criticando, fica colocando ali para baixo. Então isso também é muito incongruente, né? E também acaba tirando ali a autoconfiança também desses filhos. E quando criança e adolescente, não se consegue de alguma forma sair disso. É difícil para eles falarem algo a mais ou perceberem que isso está sendo tóxico. Mas com o tempo, isso não trabalhado, vão se tornando adultos
com dificuldades de relacionamento, paralisados, com dificuldade de crescer, com muitas crenças limitantes. Então, por isso que o tratamento é muito importante. Eu trouxe aqui algumas atitudes, mas existem outras também, mas é para vocês começarem a entender um pouco como que funciona. E se você se percebe, né, vivendo isso, não deixe de buscar ajuda de um profissional, de fazer uma psicoterapia, porque ela vai te ajudar a colocar limites nessa situação, a começar a se autoconhecer, olhando essa situação de fora, entendendo as suas potencialidades, entendendo aquilo que é seu e aquilo que foi colocado em você, um rótulo que foi falado sobre você, né? Então você vai começar a entender as coisas de uma outra forma, tirando a sua culpa, né? Tirando esses pensamentos que muitas vezes te colocam para baixo e desenvolvendo a sua autoconfiança e a sua autoestima. Dessa forma você vai criar a sua independência e você vai conseguir sair dessa situação, tá bom? Então eu espero ter ajudado. Se tiver alguma dúvida, pode entrar em contato comigo. Curte, comenta, compartilha para que outras pessoas também tenham conhecimento sobre o assunto e se inscrevam no canal e ativem o sininho para receber os meus próximos vídeos. Esse vídeo ele foi sugerido pela Cristiane Cambria e eu agradeço. Se tiverem novas sugestões de vídeos, também podem deixar aqui embaixo nos comentários. Eu agradeço e até mais!